Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Fórum Goiano de Software Livre na Latinoar, participação aí mais que especial, né, nesse grande evento. E hoje, para começar, né, bem o dia, está aqui a Raquel Pereira, que vai falar um pouco para a gente sobre Data Science e Python. Tá? Então, sejam bem-vindos, é com você, Raquel. Obrigada, Cris. Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos, né, para iniciar um projeto em Data Science. Nós vamos utilizar Python e a gente vai ter mão na massa, assim, alguns momentos que a gente vai falar de código, mas no início a gente vai começar com a introdução, falando de alguns conceitos mais básicos, tá? De como que a gente pode dar os primeiros passos, né? É bem conteúdo bem introdutório. Vou repassar algumas coisas aqui com vocês. Caso vocês tenham dúvidas, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, abertos. E vamos iniciar aqui nosso compartilhamento de conhecimento. Tem um pouquinho mesmo para falar sobre mim. Eu atuo hoje numa empresa de software, eu sou líder técnica na TOTUS, eu fico aqui em Goiânia, Goiás. Gosto muito de Star Wars e eu acredito muito na força e na capacidade que temos, né, de aprender e reaprender constantemente, né? Nós, principalmente profissionais da informação, temos que lidar com isso diariamente, né? Sobre aprender de outras formas, desaprender e aprender de novo. Bom, dados e informação, né? O que é esse negócio de data science, né? Machine learning, da onde que vem isso, né? O porquê a gente está usando muito isso agora, com o boom, né? Da, do crescimento das informações, as construções que a gente tem hoje, celular está produzindo dado o tempo inteiro, e-commerce está produzindo. Então, a cada momento, dados estão sendo gerados, né? E esses dados, eles podem ser transformados em informação. Tem essa citação que eu acho muito interessante, que fala que informação ela é poder. Aquele que adquire mais informação em qualquer âmbito tende a evoluir mais, a conquistar mais espaço. Então, data science, as técnicas de machine learning, deep learning, tratamento dos dados para gerar novas informações, insights, isso é poder. As empresas utilizam, né? Diversas áreas estão utilizando a medicina, não só áreas de TI, de tecnologia da informação, mas diversas áreas, biologia, faz uso dessas ferramentas para quê? Para utilizar melhor esses dados, né, que estão sendo gerados e estão aí. O que é, na verdade, a data science, a ciência de dados? Ela constitui da extração de insights, né? Tem um banco com muitos dados, ou um big data, por exemplo, e aquele dado ali, sem utilizar, ele não tem valor nenhum. Mas a partir do momento que é feita a extração de insights, a partir daqueles dados, que também pode ser de um banco de dados estrutural, pode ser de imagens, áudios, né? Coletados de várias fontes, que é característica de Big Data, né? É feita exploração, processamento, né? Grandes volumes de dados, diferentes velocidades. Isso tudo, a junção disso tudo, a partir de quando é feita a extração, a exploração, tratamento, processamento, esses dados, eles podem servir de apoio na tomada de decisão, para uma empresa se beneficiar disso aí, como é que uma empresa, né, ela pode gerar valor a partir da análise de dados, né, que é bastante que o Google foi bem pioneiro nisso, né, em estar coletando informações, ter dados e utilizar aquilo em prol da empresa e também gerar valor aos seus clientes. Então, é uma ferramenta muito útil aí no dia a dia. Além de útil, ela é indispensável. Já se tornou como indispensável, já não é nem diferencial competitivo mais, né? Hoje a gente está vendo que é
em quesito de sobrevivência, né? Por exemplo, iFood. Como o iFood sobrevive, Uber sobrevive sem ciência de dados, né? Já não tem como existir mais sem isso. Áreas de conhecimento de data science, né? Quais são as skills necessárias para atuar, né? Para começar ou para manter na carreira, né? Tem gente que fala assim, eu preciso saber isso tudo, né? Não é bem tudo isso, mas um pouquinho, né? Tem um pouquinho ali da visão de cada skill, um pouquinho do conhecimento de matemática e estatística, um pouco do conhecimento da área de negócio, um pouco de conhecimento da ciência de computação. Da ciência de computação é porque a gente vai utilizar alguns algoritmos para trabalhar os nossos dados. Boa parte dos algoritmos, eles já existem, são bibliotecas que eu vou apresentar para vocês posteriormente. Isso já existe, já está disponível, mas é um conhecimento que é importante ter, porque em algum outro momento você pode ser desafiado a ir um pouquinho além, né? Então, isso vai fazer diferença. Conhecimento da área de negócio é importantíssimo também. Olha, eu peguei dados aqui de trânsito, eu quero fazer uma análise preditiva, ou quero fazer uma observação, detectar padrões, por exemplo. Muito importante ter conhecimento daquela área, de como é que funciona, como é que esses dados foram gerados, como é que funciona aquilo ali na prática, o tráfego daquela cidade ali na prática. Peguei dados referentes à gestão financeira de uma empresa, o comportamento dos clientes em relação aos pagamentos e tudo mais. É interessante conhecer da empresa, a área, qual que é o segmento dela, processos, os principais processos ali da área financeira. Existe sazonalidade ali, onde determinados clientes compram produtos que aumentam o faturamento da empresa e, por consequência, os clientes parcelam, ou, por exemplo, compra em uma vez só, e tem alguma época do ano que os clientes tendem a atrasar ou não, ou pagam certinho, se existe inadimplência, se não existe. São exemplos, né, de conhecimento da área de negócio. E matemática e estatística, porque a gente faz um processo de análise e exploração de dados. Então, a estatística, ela entra bastante ali. Na hora de você olhar para um dado, plotar no gráfico, entender um gráfico de dispersão, entender um histograma, que são ferramentas ali visuais que vai estar ajudando a gente a entender aquele conjunto de dados. Ok? Tem até uma frase do Yoda aí que fala sobre se você deve combinar, né, dados e negócios, uma melhor solução de data science você vai ter. Então, é uma junção, né, é uma junção dessas diversas áreas para compor e para te ajudar a ter uma melhor solução, para você tirar melhores insights. E também tem, assim, destrinchando, né, daquelas 3 áreas de negócios, algumas partes que a gente passa durante um processo de análise ali, de data science, que é um método científico. Por quê que é um método científico? Porque a gente vai repassando ali, a gente vai pegar aqueles dados, a gente vai fazer análise, a gente vai testar, a gente vai voltar lá no início, vai fazer uma engenharia de dados, que é transformações. Eu tenho aquele dado ali, mas eu precisava de talvez essa informação ela pode gerar um novo dado para a gente, que é uma característica que eu tenho ali, data e hora, eu posso gerar data e posso gerar hora, a partir da data eu consigo descobrir o dia da semana, a gente consegue descobrir o mês, o ano, tá vendo? Num campo data, a gente consegue fazer uma engenharia e transformar em outros. Por exemplo, existem outras características que também a gente pode fazer transformação. Alguns algoritmos não conseguem ler texto, né? Tipo, sexo feminino, masculino. Se a gente transformar isso para um número binário, por exemplo, 0 ou 1, transformar essa característica para um inteiro,
o algoritmo vai entender melhor aquilo, né? Então, a gente tem esses tratamentos, essas transformações que a gente vai fazer, que a gente usa bastante em engenharia de dados. Na hora de conhecer melhor os dados, a gente joga um monte de informação num gráfico, a gente vai utilizar skills de visualização, né, ferramentas de visualização, para a gente enxergar melhor o comportamento. Melhor que ver tabulado ali numa tabela, diversos dados, a gente joga isso no gráfico, a gente tem uma visão melhor disso. Então, a gente vai utilizar ferramentas de visualização, de computação avançada, né, que vai estar utilizando CPUs, GPUs para fazer o processamento, estatística, né, para a gente olhar ali, por exemplo, uma dispersão, para a gente olhar percentis, quartis, o pensamento hacker, né, que é aquele, assim, às vezes o negócio não tá claro ali, mas você pensou assim, tem um jeito aqui de eu chegar nesse ponto, a curiosidade, né, o pensamento hacker, o que é? Eu consigo quebrar isso aqui e tornar mais rápido, ou tornar mais fácil de entender, ou uma solução que até então você não tinha pensado, aí você parou ali, refletiu. Esse pensamento hacker, a curiosidade, né? Quando você se sente instigado, fala assim, opa, peraí, tem um outro jeito aqui, vou testar. Você volta lá e testa, faz as suas observações, vê como que a solução se comporta, se chega num resultado melhor, né? Que está muito envolvido com o método científico, que está documentando, que está testando, fazendo suas observações. E o conhecimento da área de negócio, que eu comentei anteriormente. Nossa, eu conheço ali na prática como é que foi gerado aquilo ali. Você vai ter outros insights que talvez não tá ali nos dados de forma explícita. Então, é importante também. Então, pessoal, bem-vindo, né, ao lado negro da ciência de dados. Machine Learning, né? Eu queria comentar aqui com vocês rapidinho o que é a aprendizagem de máquina, né? O que é o Machine Learning? Ele é um subcampo da IA que ele é pautado ali, mais ou menos, faz uma alusão na aprendizagem humana, né? Como que o humano aprende e tenta reproduzir isso, né? A gente pode fazer uma comparação, né, da aprendizagem humana com a aprendizagem de máquina. Uma criança, ela aprende com os inputs, né? Com as informações que são passadas para ela, com as observações, né? Ela vê um adulto tendo uma atitude, a criança repete aquilo ali, ela escuta, né? E aprende a falar. Então, com a aprendizagem de máquina, é parecido. A gente passa inputs, a gente dá entradas para a máquina e ela conhece e, a partir daí, ela consegue fazer algumas inferências. Então, tem as entradas e tem as saídas, os inputs e os outputs. A habilidade que as máquinas têm de aprender, então, a partir do momento que você vai passando, né, coisas para ela, falar assim, olha, isso aqui é verão, nessa característica é verão, essa característica é inverno, um exemplo, né? E aí ela vai aprendendo, tanto por imagens, textos, números, diversos tipos de informação. É uma aprendizagem sem programação explícita. Por quê? De forma explícita, eu posso vir e falar assim, olha, se tiver fazendo temperatura assim, 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 se tiver assim, tiver nublado, tiver nessas características, é provável que é inverno. Um exemplo, né? Só que aí a gente está programando explicitamente, a gente está passando ali na programação os ifs, né? Se estiver assim, se assim, a gente está programando explicitamente. Já no Machine Learning, não existe esse código, essa programação explícita. A máquina ela vai aprendendo de acordo com o que a gente vai passando para ela. Então, os conjuntos de algoritmos, né, vai trabalhar em cima dos conjuntos de dados. Para quê? Para encontrar padrões, insights ocultos, tirar valor ali daquele conjunto de dados que você tem para resolver determinado problema ou tarefa. Então, aqui um exemplo, né, do modelo, do paradigma tradicional de programação, onde a gente tem a figura do programador, que, com base ali nas observações, nas entradas, ele cria um programa
que esse computador vai executar esse programa e vai gerar saídas, certo? Então, a gente vai lá e programa, fala assim, olha, máquina, se tiver nessa característica assim, 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 se acontecer isso, aquilo, outro, classifica como, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês à frente, vamos jogar bola hoje. Para a gente jogar bola, tem que estar um clima bacana para a gente jogar, né? A gente vai lá e coloca a descrição do nosso clima, né? A situação adequada que a gente vai jogar bola. Se não tiver nessas condições, se tiver muita chuva, trovoadas, né, frio, não, nós não vamos jogar bola nessa, não vamos para a praia, ou vamos jogar bola, um exemplo, né? Já no machine learning, a gente não descreve isso. A gente passa as entradas e a saída. Eu passo um exemplo, né? Nós passamos um exemplo para a máquina, fala assim, olha, se tiver solzão ali, um clima gostoso, propício para ir para a praia, a gente descreve todo o ambiente, né? Como que a gente acredita que está propício para ir à praia. Se fez sol, né? Aquele sol bacana de ir para a praia, né? A gente está com grana no bolso também, que precisa ter dinheiro, né? Tá com grana lá legal, né? Todo mundo tá afim, nossa turma tá afim de ir para a praia. Juntou a galerinha? Sim, foi para a praia. Aí a gente passa um outro exemplo para a máquina. Chuva, sem grana, só tem a vontade de ir para a praia. Fomos para a praia? Não, não fomos. Aí a gente passa o output para a máquina. Nessa situação, não, não foi para a praia. E aí, a partir disso, a gente passa milhares de observações, né? Quanto mais dados, ajuda a tomar uma decisão melhor, né? E aí passa isso para o programa, para o computador, para a máquina. E ela vai olhar e vai entender o padrão, os padrões, e vai te falar assim, te vai gerar um programa, né? Vai gerar um modelo, que a gente chama de modelo, e com base nesse modelo a gente pode usar para fazer próximas predições. Então, é assim que funciona a aprendizagem, tá bom? Então, para a gente conseguir fazer isso, né, para a máquina conseguir dar esse apoio para a gente tomar a decisão, a gente precisa limpar os dados, que é o que o Yoda está dizendo aí para a gente. Limpar os dados a gente vai ter que fazer. Então, existe um trabalho um pouco mais pesadinho antes da mágica toda acontecer. Na verdade, vocês vão ver que não é bem uma mágica, né? Mas eu gosto de chamar de mágica. Então, a gente tem um trabalho de limpeza, de tratamento, de transformação de dados. Tipos de aprendizagem. Nós temos, existem mais tipos, tá? Eu citei aqui os dois mais comuns, que é a aprendizagem supervisionada, e a gente tem a aprendizagem não supervisionada. A aprendizagem supervisionada, ela acontece... Só um momento, pessoal. A aprendizagem supervisionada, ela acontece mais ou menos assim, ó. De fazer uma alusão entre uma criança na sala de aula e um professor. A criança, ela faz determinada atividade, o professor avalia e corrige, né? Assim, olha, certo, tá certinho isso aqui, ó, não, esse aqui não ficou correto, e passa as orientações, certo? Tem alguém ali para dar um apoio, para falar assim, ó, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Aprendizagem supervisionada, existem os algoritmos de aprendizagem não supervisionada que a gente passa o contexto e passa o valor esperado. E isso é o supervisionado, quando a gente tem ali a saída. E como no exemplo anterior que eu citei, de ir para a praia ou não, a gente passa as características ali do dia que aconteceu e a gente falou, nessa situação, foi para a praia ou não foi? Olha, nessa situação aqui foi para a praia. Então, existe uma supervisão. A aprendizagem não supervisionada é uma aprendizagem sem orientação. Então, ela não tem essa supervisão. A gente apenas passa para a máquina um conjunto de dados e a máquina ela vai gerar algumas inferências. Um exemplo, a gente pode passar características de pessoas que passaram no vestibular, características de pessoas que não passaram no vestibular. E a máquina vai agrupar, vai falar assim, a gente passa tudo junto, né? E a máquina separa. Ela separa e fala assim, olha, esses aqui tem ali 80% de chance
de não passar. Esses aqui têm X percentual de chance de passar. Então, ela meio que agrupou. A gente não falou se passou ou se não passou. A gente apenas passou o conjunto de dados de quem passou e de quem não passou. Mas a gente não passou essa informação para a máquina. Agrupamento, né, clusterização, é um exemplo de aprendizagem não supervisionada. Um conceito também que é estatístico, que é os conceitos de atributo e classe. Na estatística, às vezes, pode vir com outros nomes, mas, basicamente, em códigos que vocês forem achar, alguma documentação de alguns livros, blogs, sites, né, pode chamar de feature, o atributo, pode chamar de target, o alvo, né, que é a classe. Um exemplo aqui, nessa tabelinha que eu tenho aqui para vocês. O que é o atributo? É uma característica do conjunto, de um exemplo. E o alvo é aquele campo, aquela coluna, a classe, que a gente quer fazer a previsão. No exemplo aqui, vamos jogar ou não vamos jogar? Então, a gente tem o clima, a temperatura, a umidade e o vento como features, são os nossos atributos. As características ali do cenário, do exemplo, do nosso conjunto de dados. Então, a gente tem ensolarado, está quente, umidade alta, vento fraco. Jogar, não. Nessa situação aqui, nesse primeiro exemplo, não jogou. No segundo, também não. No terceiro, o clima estava nublado, temperatura quente, umidade alta, vento fraco. Opa, propício para a gente jogar, um exemplo, né? Jogou. Então, a classe no caso aí, se a gente fosse pegar esse problema para resolver, vamos prever outras situações. O jogar, sim ou não, ele é nosso alvo, é aquilo que a gente quer prever. O alvo, ele pode ser tanto discreto, quanto ele pode ser qualitativo quanto quantitativo, tá? Às vezes a gente pode prever valores de imóveis, né? A gente passa lá determinada região, o tamanho do apartamento, um exemplo, se é apartamento, se é casa, se é chácara, se é uma fazenda, qual que é a cidade, características que influenciam no valor do imóvel. E a gente pode ter uma classe, um target chamado valor do imóvel. E aí, com base, a gente pega muitos dados imobiliários, né, dados de valores, das características, e a gente pode pegar um novo imóvel e, com base naqueles que a máquina aprendeu, e a gente falar assim, olha, e esse aqui, nessa região, nessa cidade, metragem quadrada, característica dele, se é o tipo, né, se é apartamento, casa, fazenda, chácara, quanto que custa? Né? É um outro exemplo, só que nesse não é um sim ou não, é um valor mesmo, é um valor quantitativo. Atributos, então, a gente comecei a falar um pouquinho, né, sobre números, categorias e tudo mais. Os dados, eles se dividem, os atributos, né, esses dados que compõem os atributos, eles se dividem entre numéricos, categóricos. Nos numéricos, nós temos os discretos e os contínuos. Então, dado numérico é aquele que remete, né, a número mesmo. Ele pode tanto ser discreto, que lembra contagem, né, 1, 2, 3, 10, 20, ou pode ser um contínuo, que ele lembra continuidade, por exemplo, 10.235, certo? E a gente tem as categorias, que pode ser um sim ou não. Sim ou não, a característica ela pode remeter a uma ordem, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, pode remeter a uma ordem, médio, fraco, médio e alto, um exemplo, regular, bom e ótimo, remete a uma ordem, porque a gente sabe que o ótimo, ele ocupa uma posição maior do que o regular. Então, é uma categoria, mas ela é ordinal. E o nominal mesmo, que não remete a uma ordem. Voltando aqui no nosso exemplo, fraco.
fraco, forte ou quente, moderado, frio, ensolarado, nublado, choveu ou não, chuva ou ensolarado, né? É uma categoria. Feminino, masculino, eu já estou até falando sobre os próximos slides aqui, vou parar de falar porque tem umas reflexões aqui nos próximos, né? Um exemplo, número de filhos, né? No meu conjunto de dados tem uma coluna, tem um atributo chamado número de filhos. Quantos filhos a pessoa tem, né? Então, o número de filhos, ele é numérico e ele é discreto, né? Porque é 1, 2, 3, 10 filhos. Não tem um filho e meio, um exemplo, né? Sexo. O atributo sexo, ele é um atributo categórico e ele é nominal, porque ele não remete a uma ordem feminino masculino. Não existe uma ordem, né? Altura. O que vocês acham aí? É numérico, é categórico, altura? Altura é numérico. E ela é discreta ou ela é contínua? Ela é contínua, né? Porque você tem ali, eu, por exemplo, não vou falar a minha altura, não. Tem gente que tem 1,5 m, 1,52 m. Faixa etária. Um exemplo, tá? O conjunto de dados tem uma coluna lá chamada faixa etária. E lá está classificado assim, ó, de 0 a 5, de 6 a 10, sei lá, de 11 a 15 anos. Faixa etária da pessoa, qual faixa que ela se encontra. Ela é categórica, tá? Apesar de remeter a número, ela é uma faixa, né? Então é a categoria e ela remete à ordem. Importante a gente saber onde se enquadra, para quê? Para facilitar nosso processo de tratamento dos dados, porque, como eu disse anteriormente, pode ter algum dado que vai precisar ser transformado. E aí é importante a gente saber como se classifica, né, esses atributos. E, bom, eu queria mostrar aqui para vocês do porquê do Python, mas eu estava tentando rodar o vídeo aqui e ele está dando algum problema, está dando alguns problemas. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não achei outro para substituir, porque eu tinha baixado, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas o porquê, né, do Python? Por que a gente vai usar Python e não outra linguagem para a gente abordar isso aqui? É só porque está no hype, porque está famosinho e todo mundo tá na boca de todo mundo e tudo mais. Na verdade, ele tá famosinho assim por outras questões, né? Que são essas que eu vou abordar aqui para vocês. Porque o Python, gente, vocês vão ver que nos nossos exemplos que a gente vai tratar, ele atende diversas fases da nossa etapa. Vocês vão ver aqui que o Python, ele atende desde a coleta, a limpeza, que é coletar os dados. Existem ferramentas no Python para você fazer coleta. Eu quero pegar direto de um banco de dados SQL. Tem como pegar Big Data também para limpeza, para limpar os dados ali, fazer os tratamentos. Existem ferramentas para fazer a transformação. O dado veio aqui em string, texto, eu preciso transformar ele para um inteiro, por exemplo. Existem para fazer o pré-processamento de todos os dados, para fazer a modelagem, né, gerar um modelo ali, para fazer as previsões e avaliar se o modelo ele está entregando uma resposta suficiente para a gente. Por exemplo, eu quero fazer uma previsão e eu quero comparar vários modelos para avaliar qual se comporta melhor para esse conjunto. Tem também. E para fazer a apresentação, né? Porque você vai tratar, vai fazer todas essas etapas anteriores aqui, e às vezes você precisa chegar a apresentar para um diretor, para apresentar para um cliente, apresentar na faculdade, seja em qualquer situação, né? Apresentar o que foi gerado ali. Então, também tem essas ferramentas de apresentação, de visualização, né, de dados, que a gente também usa na nossa exploração dos dados também. Python é simples, é uma linguagem simples, é uma linguagem eficaz, o código também é elegante, eu, particularmente, eu acho muito bonito. Tem uma curva de aprendizagem suave, para dar os primeiros passos eu acho excelente, porque
No início, a gente começa com empolgação, né? A gente fica entusiasmado. E aí, se a gente pega uma linguagem complexa, quando a nossa energia estiver acabando e as coisas forem ficando complexas, a chance da gente desistir ela é grande. Então, a curva de aprendizagem suave, ela é importante para quem está iniciando. E também, quando você escolhe uma linguagem, você não está escolhendo apenas código, você está escolhendo a comunidade. Você está falando de pessoas, porque ali por trás da linguagem existem pessoas que estão usando ferramentas, está usando a linguagem, está usando as bibliotecas. Então, existe uma comunidade bacana ali por trás, tá? Pode utilizar outras linguagens? Pode. Além do Python, R, é utilizado também Java, Scale. Então, não é só Python, tá bom? Existem outras linguagens também. Dá para fazer algumas coisas com Excel? Às vezes o pessoal pergunta. Tá, só que existe uma limitação, né? Existe uma limitação ali. Você não vai conseguir trabalhar com um grande volume de dados lá. Basicamente, mesmo que às vezes eu vou trabalhar dados pequenos no meu dia a dia, como eu já estou muito acostumada com Python, eu uso Python. Aí, às vezes, teve um colega que perguntou, mas dá para fazer isso no Excel? Eu falei assim, dá. Só que eu estou pensando em escalar. O dia que eu precisar escalar esses dados, que eu tiver uma quantidade muito, muito grande, eu não vou conseguir tratar lá. Por questão de desempenho, por questões também de produtividade, porque no Python eu gero um script. Então, eu reaproveito aquilo, eu crio às vezes uma vez e uso ele bastante. Os dados aumentaram, mas o meu script ele ainda consegue fazer tudo aquilo que eu fazia quando os dados eram menores. Então, eu prefiro assim, porque é produtivo para mim e é produtivo para qualquer cientista de dados. Beleza, né? A gente falou aqui de vários conceitos, bababá, né? Mas e aí? Como é que eu faço para começar? Como é que eu inicio? Tipo assim, por onde que eu começo? Como é que eu consigo colocar a mão na massa mesmo? Quero pegar um conjunto de dados, eu quero começar a trabalhar, olhar essas questões, esses conceitos na prática. Vou dar algumas sugestões aqui. Elas não são bala de prata, pode ser feito de outra forma, pode também. Eu posso começar com outra linguagem que não seja Python, pode também, né? Não é um método, assim, definitivo. Fala assim, ó, você tem que seguir esse caminho aqui. Não, é um caminho que eu acredito que dá muito certo, e dá mesmo, na prática, e eu queria passar para vocês. Existe uma solução chamada Anaconda. O Anaconda, ele é uma suíte que tem diversas ferramentas lá dentro. É uma suíte, tá? Tem diversas ferramentas lá dentro, você pegou ela, instalou na sua máquina, já vem com tudo que você vai precisar para Data Science, tá? Pelo menos para iniciar e ficar um bom tempo utilizando essa ferramenta. Então, o Anaconda, ele é focado para análise de dados, tá bom? Nele, o que vem? Vem o NumPy, a gente vai falar o que é o NumPy, vem o SciPy, vem o Scikit-learn, vem o Matplotlib, vem o Spider, que é uma IDE para Python, vem o Jupyter Notebook, que a gente vou falar dele também. Então, ele vem em diversas bibliotecas ali, quando você instala, já praticamente instala isso tudo. E caso precise de uma nova biblioteca, é fácil de ser instalado, tá bom? O Jupyter Notebook, ele vem no Anaconda. O que ele é? Ele é o lugarzinho que a gente vai escrever nossos códigos, tá? É o aplicativo que a gente vai usar para fazer a escrita. Pode ser considerado um IDE? Pode ser considerado também, mas eu acho ele mais do que um IDE. É mais do que um IDE. Mas o foco dele é foco em notebooks, é blocos de anotação. Tanto é que vocês vão ver que para executar os códigos lá, os códigos são executados em bloco. Ele é muito bom para documentação, muito bom para o processo de metodologia científica, né? Que é aquilo ali, rodei, documentei, precisei rodar novamente e tudo mais. E ele, além de Python, você roda códigos em outras linguagens também.
Ele funciona no navegador, por ser, tem uma característica cliente-servidor, vai ficar rodando a parte do server na sua máquina, e ele vai abrir uma página web, que vai rodar em determinada porta, e ali você vai conseguir executar. Tem como gerar seu código em HTML, LaTeX, PDF, exportar, tem nessa saída interativa. O site oficial do Jupyter é esse jupyter.org, é uma das ferramentas que a gente vai utilizar. No exemplo de hoje, nós não vamos utilizar o Jupyter Notebook, mas a gente vai utilizar uma ferramenta da Google, tá? Que eu vou apresentar para vocês, que é muito similar ao Jupyter, que é o Google Colab, Google Colaboratório. A gente vai usar ele porque ele é em nuvem, tá? Vocês não precisam ter essa etapa de fazer setup na máquina. Então, é muito rápido. E também vocês podem rodar de onde vocês estiverem. Por quê? Todo arquivo que vocês rodarem lá no Colab, ele está linkado no seu Drive. Tanto é que quando você vai rodar o seu primeiro notebook, se você for ler arquivo ou for gravar, você precisa fazer a integração dele com o seu Drive. Você vai lá e libera, dá permissão para ele ler o Drive. E aí, tudo que você for fazer vai estar salvo no Google Drive, tá bom? E como ele é em nuvem, é muito prático, você pode começar a qualquer momento, não precisa ter uma máquina poderosa, nem nada assim, com placa de vídeo, alguma coisa assim, para rodar alguma coisa, às vezes, mais pesada, né, quando chegar no nível de rodar um algoritmo que vai levar mais tempo, vai consumir mais recursos, né? Então, a Google, ela disponibiliza CPUs, as GPUs, com qualidade e de forma gratuita. Eu não sei até que ponto que ele é gratuito, mas, para mim, até hoje, atendeu todas as minhas necessidades. Eu creio que, talvez, projetos maiores, deve ter alguma coisa que deve ser pago, alguma coisa assim. Quando você precisa consumir mais recurso em nuvem, ela deve cobrar algum valor, deve ter algum plano. Eu não cheguei a olhar nisso, tá? Porque até hoje, tudo que eles oferecem lá de forma gratuita me atendeu muito bem. O NumPy é uma biblioteca de computação científica. Ela serve para a gente estar trabalhando com arrays, gerar números aleatórios, utilizar álgebra linear e mais coisas. Então, ela é para manipular os arrays ali no conjunto de dados. Ela é baseada em C, por isso que ela é bem rápida, tá? A base dela é em C. Para instalar ela, no caso, quero montar uma máquina do zero, tá, gente? Não vai ser o nosso exemplo, porque lá no Google Colaboratório, a gente já vai ter o Google já vai ter isso tudo, já vai fornecer tudo para a gente. Então, a gente não vai precisar instalar. Mas, caso você queira instalar do zero, sem usar o Anaconda, instalei o Python na minha máquina, agora quero instalar o NumPy, os códigos são esses aqui, usando o pip install, ou lá dentro do Conda mesmo, caso você desinstalar e quiser instalar de novo, e tudo mais, vai estar aqui. Como eu faço uso lá dentro do meu código? Tem que fazer o import, tá? Tem que importar a biblioteca. Esse as aqui é um alias que a gente usa. Geralmente existe uma padronização na comunidade que costuma chamar de NP. Sempre que às vezes você baixar um código de alguma pessoa que fez e tudo, geralmente vai estar importado nesse padrãozinho aqui, tá? Você pode chamar de outro nome aqui, não tem problema, tá? Mas para seguir uma padronização e entender, até para você entender os códigos mais fácil, isso aqui é meio que uma convençãozinha. NP, uma forma de usar, por exemplo, criar a variável A, ela vai ser um array, né? Para criar um array aqui com a dimensão NP array, passo aqui dentro das chaves o conteúdo do meu array. Para criar a matrizinha, ele funciona assim, coloco mais colchetes e passo aqui as outras dimensões, tá? Lá na documentação do site do NumPy, se jogar no Google NumPy, vai aparecer lá, tem toda a documentação de todas as funções do NumPy. O Pandas
Pandas, a gente vai usar ele, para a gente aqui, ele vai ser como se fosse a linguagem SQL. O Pandas, ele é para manipular conjunto de dados. Ele é utilizado na análise e na preparação. Ele é como se eu desse, por exemplo, um select num banco de dados SQL. Para a gente aqui que vai estar trabalhando com data frames, que é o conjunto de dados, depois que a gente importa, a gente vai usar o Pandas para te manipulando esses dados. Tem um alto desempenho também, é utilizado para manipulação de data frames, que são o nosso conjunto de dados, para instalar e para usar ele, esses comandos aqui. Matplotlib é outra biblioteca que a gente vai utilizar, só que essa aqui ela é para plotar, né? Para a gente criar, eu quero um gráfico de barras, quero um gráfico de pizza, visualizar dados, fazer um histograma para ver aqui a distribuição, como meus dados estão distribuídos, fazer plotagem em 2D. Então, ela é muito útil, tanto na parte de exploração de dados, para ver, para a gente ver de forma visual, quanto na apresentação também. Pode gerar ali gráficos com os resultados, por exemplo, e isso ser apresentado. É uma forma também. Scikit-learn, a gente vai usar na fase de que a gente vai usar os algoritmos, tá? Na criação, seleção de modelo, no pré-processamento também, que é a biblioteca que contém os algoritmos de aprendizagem de máquina. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Por exemplo, tem uns algoritmos de classificação, que é para aquele exemplo, né? Quando você está trabalhando com classes. Sim ou não? Vai chover ou não vai chover? Determinado candidato pode ganhar a eleição ou não pode, né? Fazer esse tipo de previsão. Determinado cliente, ele vai pagar ou ele não vai pagar? São exemplos, tá? Algoritmos de regressão, que é, por exemplo, eu quero fazer uma análise preditiva aqui de quanto custa o imóvel em determinada região, 3/4, 90 metros quadrados, quanto custa, né? E aí é uma tarefa de regressão, que ele vai te trazer ali mais ou menos um valor aproximado. Clusterização, né, que é fazer um agrupamento, você passar um conjunto de dados e a máquina conseguir ali separar em características que ela também não sabe, né, mas ela foi lá e agrupou. Seleção dos modelos, né, a gente criou os modelos ali, vamos fazer a seleção para ver qual que tem um desempenho melhor para a nossa tarefa, para resolver a nossa tarefa. Aqui tem um gráfico bem interessante, essa imagem mostra que mais ou menos dá um apoio para a gente, né? Porque no início você fala assim, nossa, queria resolver um problema, você pegou um desafio lá de classificar quem vai passar de ano na escola e quem não vai, um exemplo, né? E aí você pegou no banco de dados lá da escola várias características dos alunos, né? A nota dele nas matérias, a presença dele, se ele foi muito assíduo nas aulas, se ele faltou, sei lá, se ele sabe um idioma estrangeiro, ou se ele só sabe português, sei lá, a renda da família. Aí a gente fala de dados sensíveis, né? Estamos aqui falando de dados sensíveis, que é a classe, etnia, que são dados sensíveis, né? Que hoje com a LGPD são características, são dados sensíveis. Talvez esses dados não vão vir escrito no banco de dados ali, falando assim, olha, é pardo, é negro, é branco. Isso hoje em dia não pode estar escancarado mais, por conta da LGPD. Mas ele vai estar lá criptografado, vai estar com outro jeito. Tem como tratar, a máquina ela vai entender isso, mesmo que não esteja, mesmo que nós, seres humanos, não saibamos o que de fato está escrito naquele campo, né? Qual que é o conteúdo daquele campo. Mas aí, por exemplo, ele fala aqui, como é que você começa? Ele pergunta assim, quantos exemplos você tem no conjunto de dados? Você tem mais que 50? Menos que 50?
Se você tem menos que 50 ali na sua tabelinha, no seu conjunto de dados, você foi lá extrair os dados, né, lá da escola e tal, menos de 50 alunos, ou se for menos, você vai precisar adquirir mais dados. Não tem como você prosseguir. Não, eu tenho mais de 50. Opa, beleza. E aí, seus dados, você vai fazer uma predição de categoria ou você vai fazer uma predição de quantidade? É categoria? O que é categoria, né? Classe lá, na classe. Vai passar? Não vai passar? Vai chover? Não vai chover nesse dia? Nós vamos jogar bola ou não vamos? Um exemplo. Vai ficar inadimplente ou vai ser um cliente com crédito, né? Que não tem dívidas. Então, são exemplos de categorias. Agora, por exemplo, aquele que eu falei para vocês sobre predizer um valor do imóvel, já é uma, né? Ou é uma quantidade ou um valor. Eu quero predizer aqui quanto vai vender de Heineken nesse final de semana na minha distribuidora. Então, a distribuidora, e eu tenho um volume altíssimo de dados ali, tudo eu registro no sistema, minhas vendas, tá tudo no banco de dados lá, no servidor. Tá lá parado, né? E aí eu quero fazer, eu quero fazer um trabalho aqui na minha distribuidora, quero analisar todos os dados. Eu tenho dados de 3 anos de vendas da minha distribuidora, e eu quero saber o comportamento das vendas de Heineken. Quero para quê? Para eu otimizar meu estoque. Se eu sei, mais ou menos, consigo predizer as vendas dos próximos 3 dias, consigo dar uma organizada ali. Quanto que eu tenho que ter de Heineken para quê? Para o cliente não chegar lá na minha distribuidora e falar assim, nossa, quer comprar uma Heineken? E eu falar que acabou ou que não está gelada, que está um pouco quente e tudo mais. Ele está doidinho de tomar uma Heineken geladíssima. E eu quero melhorar meu processo de estocagem, de armazenamento, lá na minha câmara fria. Então, o que eu vou fazer? Opa, eu quero predizer quantas Heinekens serão vendidas. Então, é quantidade. Então, eu vou vir para cá, certo? E aí, tem que ver como é que esses dados, né, estão organizados. Eu vou ter opções de tratar aqui, fazer redimensão desses dados, para fazer o quê? Para fazer a adaptação, eu posso usar as ferramentas para fazer isso aqui, ou a gente pode já partir aqui para os nossos algoritmos, que já vão dar essa resposta aqui para a gente, vai ajudar a gente a tomar essa decisão. Então, na regressão, a gente tem alguns exemplos aqui, que ele pergunta, tem mais de 100 mil registros? Opa, se tiver, vem para cá. Não, se tiver, vem para cá. Se não tiver, esse algoritmo aqui pode ajudar. Se não tiver, se tiver mais 100 mil, tem esses aqui. Ele pergunta, né, sobre poucas características, né, devem ser consideradas como importantes, sim ou não. Então, esse mapinha aqui, ele ajuda a gente a chegar em alguns nomes. É claro, ele está desatualizado. Existem diversos outros algoritmos aqui que pode aumentar esses grupos, esses conjuntos aqui, colocar mais diversos outros algoritmos que tem. Mas ele já é um pontapé inicial, tá bom? Nós vamos apresentar um código aqui, eu vou apresentar para vocês aqui um código de um caso. É um caso, assim, ele é básico, tá? E ele é já conhecido. Eu não trouxe um caso, assim, novo aqui para vocês. Porque eu trouxe um caso já muito batido, assim, às vezes, talvez, algumas pessoas aqui já vão até ter escutado ele em outros locais, outros lugares, e talvez vai ser novidade para algumas pessoas também. Porque ele é um caso, assim, é um caso famoso, todo mundo conhece a regra do negócio ali, o básico, conhece a história desse caso, e ele é simples de iniciar. Então, creio que ele não vai assustar muito quem está vendo isso aqui pela primeira vez, ou quem já viu, já conhece um pouquinho de Data Science. Eu tenho certeza que vai agregar pelo menos um pouquinho para vocês, vai parecer alguma coisa assim, é uma forma diferente de fazer, ou não, eu não tinha pensado nessa forma. Então, por mais que seja um caso batido, um caso conhecido por muitas pessoas, eu acho interessante abordar ele, tá? Por conta dessas características,
porque todo mundo já ouviu falar desse caso, conhece ali mais ou menos como que aconteceu, e eu não sei se vocês, pela descrição aqui que já está na tela, se vocês conseguem descobrir do que eu estou falando. Eu estou falando do naufrágio do Titanic, tá, gente? É uma história assim, todo mundo já ouviu falar, né? Então a gente tem um pouquinho de conhecimento do negócio, podemos chamar entre aspas, né? Sobre o desastre, né? Sobre esse naufrágio. E a gente vai pegar dados que foram coletados desse caso e nós vamos explorar esses dados, conhecer eles de forma melhor e vamos fazer um trabalho também de predição. Nós temos algumas perguntas a serem respondidas, tá? Nosso problema, geralmente, a gente quer responder alguma coisa. A gente tem um objetivo, né? No exemplo que eu citei anteriormente da distribuidora de bebidas, nosso objetivo era melhorar nosso processo de estocagem, armazenamento e ali resfriagem, congelamento ali da bebida, né? Esse é o nosso objetivo. E a nossa pergunta é: quanto que vai vender? Eu quero saber, ter uma estimativa com base nos dados passados, que às vezes eu posso ter um comportamento, né, de no domingo a venda subir, ou no sábado a venda subir, ser maior que na segunda, por exemplo. Então, o caso do Titanic vai ser a mesma coisa. Nós temos uma tarefa, várias tarefinhas, né, e várias perguntas a serem respondidas. Vamos lá? Só tomar uma água aqui. Perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta queira fazer, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Para fazer perguntas, para eu quero que repita e tudo mais, quero ver isso aqui com mais detalhe. A gente pausa e eu consigo ajudar, apoiar vocês, tá? Bom, algumas das perguntas, né? Quantas pessoas sobreviveram e quantas não sobreviveram no total ali dos passageiros, né? Dos passageiros e da tripulação. A classe que o passageiro se encontrava foi um fator decisivo para a sobrevivência? Vamos ver se os dados os dados nos respondem isso. Se a classe foi um fator decisivo? Quantos homens e mulheres sobreviveram à tragédia? E aí, por último, a gente tem uma tarefinha. Se você estivesse lá, vamos pegar um caso de alguém, um exemplo, né? Se fosse essa pessoa aqui com essas características, ela teria sobrevivido? Esse é um desafio que ele está lá no Kaggle. Eu não sei se vocês conhecem o Kaggle. O que é o Kaggle? Ele é um site onde as empresas colocam desafios que podem ser resolvidos, problemas que podem ser resolvidos com a Data Science, e lá são lançados diversos desafios, onde os melhores candidatos, né, as pessoas que proporem as melhores soluções, elas ganham prêmios, ganham premiações. Então, existe um ranking lá, é tudo avaliado, e aí você tem a oportunidade de pegar um problema lá, estudar ele, trabalhar, criar a solução usando machine learning, deep learning, diversas ferramentas de data science, e você submeter ela para poder concorrer. Porque se você ficar lá nas posições, aí cada desafio tem suas regras. E aí é um site de competição, é o Kaggle. E o mais bacana, lá a gente tem a oportunidade de aprender com outras pessoas. Por quê? Tem códigos lá que os participantes disponibilizam, sobem os códigos. E aí você consegue ler. Você consegue ler códigos de outras pessoas, ver como outras pessoas trataram o mesmo problema, pessoas trataram de formas diferentes, porque não existe um caminho único, o caminho certo de fazer. Existe o resultado. Agora, se o seu resultado ele se enquadra dentro das expectativas, ok, né? Só que ele tem que se enquadrar, por exemplo, ter uma taxa de acerto,
desempenho também, tudo. Você chegar a uma melhor solução para eles lá. Então, é um site muito bacana, eu deixo a recomendação do Kaggle aqui para vocês. E aí, o Kaggle, ele tem esse exercício lá para iniciantes, tá? Tá nesse link aqui abaixo, Kaggle/C/Titanic, kaggle.com. Então, tem esse exemplo lá, que é um aquecimento para quem está iniciando, tá bom? Que pode ser feito. Você pode fazer o seu notebook e submeter ele lá para ver em que posição do ranking você vai se enquadrar. É muito interessante, gente. Então, vamos lá, né? Vou mostrar aqui o código. Esse código que eu vou mostrar para vocês também, ele está lá, tá? Eu peguei do exemplo, lá, mas eu criei o meu. Esse aqui é a minha solução, tá aqui no GitHub. Para quem quiser baixar o código, tem o dataset, o arquivo, com os dados também, mas aqui tem também lá no Kaggle, também tem como vocês fazerem o download do conjunto de dados, dataset. Então, aqui na nossa apresentação, isso é tudo que eu queria mostrar para vocês, de contexto, de informações que são úteis. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o notebook do nosso exemplo, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela do notebook. Eu estou usando aqui no Google Chrome. Deixa eu só conferir aqui se está ok. Vou ver aqui uma forma de deixar ele maior, tá bom? Porque tá um pouco pequeno aqui. Vou aumentar aqui o tamanho. Bom, pessoal, vocês conseguem visualizar aí o meu notebook aqui, Titanic? Se alguém puder responder aí no chat, só para eu confirmar se está sendo apresentado certinho, que aqui eu não consigo ver. Vocês conseguem visualizar o notebook aqui na aba do Chrome do Google Colaboratório. Bom, pessoal, se tiver pequena, a fonte estiver pequena, não estiverem conseguindo visualizar, me avise aqui, por gentileza, que a gente vê uma outra forma, tá bom? Então, aqui, o Google Colab, ele é basicamente a ferramenta ali, igual as ferramentas que tem no Google Drive, para edição de textos, de arquivos. Então, ele é bem parecido aqui, no menu e tudo mais. Só que o foco dele é blocos de código. Aqui a gente vai escrever blocos de código. Ele é basicamente, para quem conhece o Jupyter Notebook, ele é bem similar. Então, o funcionamento dele para execução aqui dos blocos é o mesmo. Então, aqui a gente consegue criar tópicos, a gente consegue criar textos, blocos de textos, que a gente tem aqui bloco de código, bloco de texto. Então, a gente tem aqui, no caso, esse aqui é um bloco de código, que eu estou executando um código. Então, eu vou iniciar aqui desde o início a execução dos blocos de texto, eu não vou fazer, mas para rodar esse bloco aqui, a gente utiliza o atalho, eu uso muito o atalho Shift Enter, ele vai começar a processar aqui, ele roda
né, a bolinha aqui, e ele fala que nesse primeiro momento eu faço a importação das bibliotecas que vão ser utilizadas. Estou importando o Pandas, o NumPy, o Matplotlib, o Seaborn. Seaborn a gente usa para visualização de dados também, tá? Faço alguns setups aqui, algumas configurações. Isso aqui tem tudo na biblioteca, tá? De início, não precisa preocupar muito com isso, mas ative uma dúvida, a gente procura pelo método lá na biblioteca, só dá um Google aqui, pesquisando aqui o nome da biblioteca e a função, vai aparecer uma página lá onde vai ter mais detalhes, tá bom? Então, eu faço aqui também a montagem do meu Drive, porque é no meu Drive onde está o arquivo que a gente vai ler, tá bom? Então, aqui faz a execução, e aqui eu vou chamar um método do Pandas para fazer a leitura do arquivo. Então, lá no meu Drive, dentro dessa pasta aqui, está um arquivo CSV. Esse arquivo CSV, a gente, no caso, eu baixei ele lá do Kaggle. Geralmente, os datasets que vocês podem pegar para trabalhar, vai vir CSV, tá? Mas pode estar em outros formatos, por exemplo. Pode estar, ser uma planilha do Excel também. Mas o CSV vai caber uma quantidade maior de dados. Pode ser conexão direto num banco, SQL também, só que aí existem outros métodos aqui para fazer essa conexão. Mas para ler o arquivo CSV, do nosso exemplo, do Titanic, a gente vai ler esse arquivo aqui, data_titanic.csv, a leitura dos dados. Vou armazenar nessa variável aqui df, de data frame, e vou chamar o método read, do Pandas, tá? Para quê? Para ele mostrar aqui o cabeçalho dos nossos dados. E ele mostra aqui para gente que a gente tem as linhas aqui com os nossos exemplos e as nossas colunas, né? Nossas features, o ID do passageiro. Aqui, essa variável que vai ser nossa variável alvo, que é sobreviveu, sim ou não, a classe em que o passageiro se encontrava, o nome, aqui o sexo, a idade. Aqui ele fala se tinha cônjuge, ou pai ou mãe embarcados juntos com eles, o número do bilhete, a taxa que foi paga, o código da cabine, né, do local onde eles estavam na embarcação, e qual foi o local que foi feita a embarcação. Aqui embaixo, na documentação, eu não coloquei ela aqui. Não, tá aqui, ó. Ele fala exatamente aqui, eu traduzi aqui em cima, para a gente conhecer melhor. No sobreviveu tem 0 e tem 1, mas quem é quem, né? Então, a gente precisa procurar por essas informações. Geralmente, no dataset, ele explica um pouco o que é cada coisa, para a gente ter uma noção, né? Classe, 1 é primeira classe, segunda, 3 é terceira classe, número de irmãos ou cônjuges a bordo do Titanic, número de pais ou filhos, né, que estavam juntos também, se tinha, né, ou não, e quantos eram. O número do bilhete, a tarifa, e qual foi o porto de embarcação, em qual porto, né, em qual cidade lá foi embarcado o passageiro. Então, o nosso dataset é constituído por essas características aqui. Continuando, né, temos aqui, a gente visualizou como está a nossa tabela, nossos dados aqui tabelados. Vou utilizar aqui esse comando shape. O comando shape, ele mostra como é que está estruturado o nosso dataset. Ele vira e fala aqui para a gente, ó, temos 891 linhas, observações, né, 891 observações, e temos 12 atributos, 12 colunas. É um comando útil para a gente entender como está estruturado, quantas colunas a gente tem no nosso dataset e quantas linhas, quantos registros a gente tem aqui.
Vamos iniciar o processo de análise e tratamento desses dados. Vamos visualizando ali melhor como é que estão os dados e vamos fazendo alguns ajustes pontuais para então a gente conseguir partir para a parte de modelagem, tá? Então, aqui na análise e tratamento, vamos excluir algumas colunas aqui, tá? Por quê? O ID do passageiro, aí vem a parte da gente analisar e pensar no problema, né? O ID do passageiro, o número da cabine, o ticket e o nome. Primeiro momento, eu enxerguei que são informações que não conseguem responder para a gente se vai sobreviver ou não. O número do ID do passageiro, número da cabine, número do ticket, não vi grande correlação com ajudar a responder se vai sobreviver ou não. Então, eu removi, tá? Removi essas informações. Então, utilizando o comando drop, eu passei aqui um conjunto de colunas de atributos que eu quero tirar, tá? Então, vamos executar ele aqui. Shift Enter, executou o bloquinho, essa linha. E agora vamos visualizar como é que ficou aqui. Vamos dar um df.read aqui de novo. Shift Enter, né? Ele mostrou. Agora nós temos sobreviveu, P-Class, Sex, Age, SciDSP, PERT, FAIR e Embarked. Olha, aqui assim, em inglês, para mim, tá confuso. Quero melhorar isso. Vou utilizar o comando df_columns, df.columns, o método columns, para renomear o nome das minhas colunas. E aqui eu passo pela ordem, né? Aqui, primeira, segunda, terceira e tudo mais. Passa aqui o nome, vou executar, Shift Enter. Se eu der um DF aqui de novo, já vai mudar, olha, pessoal. Já mudou de acordo com as instruções que eu passei embaixo. Então, agora ficou melhor de eu visualizar, de eu trabalhar esses dados. Tá na minha língua aqui, eu consigo identificar mais rápido. Ok, já fiz uma transformação aqui. A gente tirou dados, tiramos colunas e alteramos o nome das colunas. Outro comando muito útil nessa fase de análise é o df.info. Vou executar ele aqui. O df.info, ele traz para a gente informações do nosso data frame, informações úteis. Ele vira e fala assim aqui para a gente, olha, temos 891 registros, entradas, de 0 a 890, porque a posição no índice 0, ela conta, certo? A contagem começa no índice 0. Aqui, temos no índice 0 de coluna o sobreviveu, aí temos a classe, ele fala aqui o dtype, que é o tipo do campo, aqui está falando que esse cara aqui, o sobreviveu, ele é do tipo int 64, então ele é um numérico inteiro. É o sexo, ele é um object. Todo e qualquer campo que for um string, tiver um textinho, ele classifica como object, tá? A idade é um float, porque ele é contínuo, né? Tem um pontinho aqui. A idade tá aqui como um float. Irmão barra cônjuge como inteiro. E aqui o embarque, é uma string, tá como object. Então, ele traz aqui para a gente, e ele fala um resumo. Se eu quiser saber quantos atributos do tipo object tem no meu data frame, ele vem e fala aqui, ó, existem 2 do tipo objeto. E inteiros, tem 4. 4 atributos do tipo inteiro. Aqui a gente já vê que a gente vai ter que fazer algumas transformações, tá? Por quê? Nosso algoritmo, ele não entende isso aqui, ó. Tá? Texto. Não vai ficar legal a gente passar isso para ele. E esse aqui também não, ó.
vamos ter que transformar. Já duas colunas aqui que a gente já viu, que a gente vai ter que fazer uma transformação. Variáveis, vamos classificar elas aqui para a gente entender melhor, né? As features numéricas contínuas, idade e tarifa, são aqueles floats, né? As variáveis numéricas discretas, que nós temos, que é o irmão, cônjuge, pais e as crianças, que são os números aqui, né? Os inteiros, os índices. Variáveis categóricas, que é o sobreviveu, apesar de ser um número, ele representa uma categoria. Sobreviveu? Sim ou não? Então, é uma categoria, tá? Esse 0 ou 1, ele significa uma categoria. 0 para não sobreviveu, 1 para sobreviveu. Sexo, feminino, masculino, e o embarque, também é uma categoria. O S significa o porto de um lugar, o C, porto, e o Q, o outro, que está descrito ali em cima. Bom, outro comando que tem informações estatísticas é o describe. Quando eu aponto aqui df.describe, e eu estou passando aqui esse parâmetro, include all, ele vai trazer todas as colunas aqui para a gente no describe. E ele vai trazer as seguintes informações. Ele traz contagem, né? Dessa coluna sobreviveu. Quantos registros eu tenho preenchidos lá? Eu tenho 891. Na classe, quantos registros a gente tem lá? 891 preenchidos também. Só que a gente chegou aqui na idade e a gente viu. O nosso total de registros é 891. Porém, apenas 714 tem a idade preenchida. Então, a gente tem uma diferença. Então, a gente tem exemplos lá no nosso dataset, a gente tem entidades lá que não têm a idade preenchida. Irmão, cônjuge também, tá ok, tudo preenchido. E aqui no embarque, a gente vê também que tem valores faltantes. Então, na idade, no embarque, com esse comando aqui, a gente já viu aqui que a gente tem valores faltantes no nosso dataset, que também é um outro probleminha que a gente tem que resolver. Por quê? Tem valor faltante no nosso dataset, a gente vai passar isso para o nosso algoritmo, isso pode influenciar na nossa resposta, né? Como que faz quando a gente tem valores faltantes? A gente tem algumas formas de tratar que eu vou mostrar para vocês. Mas dando continuidade aqui sobre o describe, ele fala aqui os valores únicos, né? Sexo. Quantos valores únicos que a gente tem? A gente tem só 2, que é o masculino e feminino. Esse unique é categoria, tá? Por isso que ele traz um none, ele traz um nulo, aqui nesses que não são categorias, tá? E no embarque a gente tem 3 valores únicos, que é o S, o Q e o C, ok? A frequência que ocorre, a maior frequência, a gente tem a média dos valores, né? Aqui os valores, a média, a gente consegue responder a média da idade das pessoas que estavam lá com base, só que aqui tá faltando, né? Mas essa média dos 714, a idade média é essa, 29,69. A média de irmãos, cônjuges, a média do valor da tarifa. A gente tem o desvio padrão, a gente tem a mínimo, valor mínimo aqui, ó, a idade mínima. Então, a gente vê aqui que a gente tem pessoas que não completaram um ano, são bebês, né? Então, a gente consegue ver aqui a idade mínima. Então, a gente tinha um bebezinho lá de 0,42, que é 4, 5 meses, alguma coisa assim, né? 25, aqui os percentis, né? Que a gente tem aqui. E o valor máximo. A classe, o valor máximo da classe é 3. O valor máximo de sobreviveu é 1, né? Idade máxima, então a gente tinha uma pessoa com 80 anos. Cônjuge, tinha irmãos, tinha um passageiro que tinha 8, que foi o máximo. O valor máximo da tarifa, 512.
Então, bom, o Describe é muito interessante para a gente ir tendo mais conhecimento, né, de como é que está distribuído os nossos dados. Existem outras ferramentas também. Agora, eu quero ver apenas os nulos, tá? Quero ver o que, que tem de valor nulo. Tinha comentado com vocês que valor nulo é algo que a gente precisa tratar. Então, ele retornou aqui para a gente que a idade, nós temos 177 registros que não têm idade preenchida, e a gente tem um embarque, que tem 2, que não tem o embarque preenchido. Esse aqui é a situação dos sonhos, né? É poucos registros, mas em vista de 891, na idade é muita coisa, né? A gente tem 177 registros sem idade, e isso vai impactar, a gente precisa resolver. O embarque nem tanto, né? Mas como foram duas features, nós vamos tratar os dois. No mundo real, gente, vocês vão pegar dado que tem um monte de lixo, dado que tem valores fora da curva, valores muito estranhos. Por quê? O ser humano erra, né, no preenchimento, o sistema pode errar, a pessoa que estava lá preenchendo lá na ponta, lá preencheu qualquer coisa, erro de digitação. Então, no mundo real, aqui esse do Titanic é um mundo muito bonito, né? Dado bonitinho aqui, ó, tem pouquinhas coisas para a gente arrumar, mas na vida real, vocês vão pegar dados que precisam fazer uma limpeza, precisa ter esse olhar crítico e falar assim, opa, peraí, tinha uma pessoa com a idade de 144, deu no máximo aqui, ó, 144. E você vai olhar e falar assim, opa, peraí, 144, uma pessoa com 144, não, esse aqui é um outlier, né? É um valor fora, bem fora do conjunto. Você vai ter que tratar ele também, porque ele vai influenciar. Às vezes tinha duas, três pessoas com valores estranhos, essas coisas estranhas, né? Então a gente tem que olhar assim, com um olhar crítico para os nossos dados, para ver se tem valores muito estranhos, se tem valores faltantes, se a gente precisa transformar o tipo dos dados, tá como categórico, eu preciso colocar como numérico. Então, essas são algumas das atividades na análise e tratamento. Então, aqui a gente viu o nulo. Vamos começar tratando os valores faltantes. Aí eu fiz algumas observações aqui no texto que eu acabei de falar para vocês. Então, esse aqui, o jogo da velha faz um comentário, tá? Quando rodar esse aqui, ele vai rodar apenas como um texto, não como um código. Esse aqui também é o cabeçalho. Quando você roda o cabeçalho, ele roda ele como texto. Aqui já é código, né? Então, df idades nu.sam falou aqui, 177. É outra forma também de ver. Só que aqui eu estou passando o nome do atributo. E aqui a gente está olhando o data frame como um todo. Não estou passando em específico um atributo. Estou passando tudo, peço para ele pegar os nulos e somar, tá? Foi o que ele fez aqui. Ele foi em cada um, verificou, contou quantos nulos, somou e apresentou aqui para gente. Se eu estiver falando muito rápido, alguém quiser que repete alguma coisa, pode pedir aí na hora que a gente arruma isso, tá bom? Eu posso repassar. Bom, como eu vou tratar, eu escolhi, é uma forma de tratar, tá, gente? A idade. Poderia ir lá e excluir todos os registros que tá com a idade faltando? Poderia. Porém, a gente precisa de ter dados. Quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser nossa resposta para solucionar nosso problema. Então, a gente já tem 891. Se eu vou lá e excluo 177, eu estou excluindo uma quantidade significativa de dados, porque está faltando só a idade. O resto aqui tem, ó. Tem se sobreviveu, tem a classe, tem o sexo, tem as outras informações. Está faltando idade. Pode ser que algum que está faltando idade também está faltando embarque. Então, vamos considerar que ou está faltando idade e embarque, ou idade e embarque, ou a idade, ou só o embarque. Então, 177 é muita coisa para a gente excluir, ir lá e deletar. Então, vamos reaproveitar esse dado. Como é que eu escolhi reaproveitar? Eu escolhi olhar o seguinte: a idade média
de todo mundo que tem idade e olhar o desvio padrão das idades. O que eu fiz? Fiz o seguinte, aqui te colocou o seguinte, a média da idade menos o desvio padrão da idade, passando a média da idade mais o desvio padrão da idade. Beleza? E ele vai gerar um número randômico aqui. A gente vai pegar esse resultado aqui, tá? Inteiro. E vamos imputar ele nos que estão faltando. Ok? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Que ele vai receber esse resultado aqui. Eu coloco ele bem aqui, ó. Nos nulos, tá? Então, os valores que estão nulos vai receber esse cálculo aqui, da média menos o desvio, juntamente com a média mais o desvio padrão. Vou rodar e vou plotar como que ficou. Estamos usando aqui o NumPy, NP, estou chamando o método do NumPy, e aqui estamos usando o histograma do Matplotlib para fazer essa visualização, ok? Então, aqui ele mostra ó, as idades originais, as idades com zero, que é o que está faltando, né? Com nulo, na verdade. Se eu fizer com zero, imputar zero nela, e como fica eu imputando aquela média, aquele valor médio. Por que a gente fez isso? Para não alterar tanto assim esses valores. Se eu passar zero, falar assim, olha, todos os nulos vão receber zero, eu mudo a característica das idades. Eu vou estar meio que manipulando esses dados. Eu não tô tirando ele muito da realidade. Porque a gente sabe que não tinha zero essas pessoas que estão faltando. Não tinha zero. Tinha alguma idade, né? Eles estavam lá, eles tinham uma idade. Então, para tentar passar um valor mais próximo do real, é interessante trabalhar com valores médios, tá? Então, passando valores médios, a gente fez o preenchimento aqui. Então, se rodar aqui de novo, para ver os nulos, agora tem só o embarque para a gente tratar. O embarque é só 2. Podia falar assim, não, vou excluir os 2. Só que eu volto naquele negócio. É tão pouco, né? A gente tem 891. Se a gente tivesse lá, sei lá, 150 mil registros, não, nem vou tratar. Já vou lá e dropar esses 2 que estão faltando e vida que segue. Só que é pouquinho, né? A gente tem menos de 1000. Então, aqui, são 2 valores faltantes para o embarque. Vou utilizar o método do Pandas chamado ValueCounts. Para quê? Para ele fazer a contagem, para ver como é que está a distribuição. Então, nós temos de passageiros que embarcaram aqui no S, 644, no C, 168, no Q, 77. Esses 2 que estão faltando, vou falar que eles entraram aqui, no que acontece mais vezes, que é a moda, né? Se a gente voltar lá no conceito da estatística, a gente vê que a moda é o que mais se repete. Então, eu estou utilizando o conceito de moda aqui. Eu vou pegar o que mais se repete e vou tacar aqui no faltante. Como que eu vou fazer? Vou passar a variável do meu data frame, que é o embarque, atributo embarque. Vou falar assim, que o embarque que está nulo vai receber esse cara S, que é o FILNAR. O FILNAR, ele faz isso. Ele vai no nulo e passa o que, e imputa o que você colocou aqui no parâmetro. Beleza? Pronto, imputei S no faltante. Se a gente rodar aqui, de novo aqui, a nossa contagem dos nulos, a gente vai ver que a gente resolveu os problemas de valores faltantes. Então, agora, todo mundo está preenchido. Vamos para a próxima etapa. Vamos dar uma olhadinha no atributo sexo. Vou jogar no gráfico de barras, para a gente visualizar melhor essa informação. E ele mostra aqui, sexo, né? Qual que é o que mais sobreviveu?
Passei aqui no Bearplot, que é um método da biblioteca Seaborn, que ela é de visualização de dados. Passei no eixo X, o sexo, e no eixo Y, o target de sobreviveu ou não, que vai de 0 a 1, ok? E eu passei o data frame. Falei assim, ó, vai lá no DF e plota essas informações para mim. Então, ele mostra aqui para gente que o maior índice de sobreviventes, as pessoas eram do sexo feminino. É uma das perguntas, né, que tem. Se o sexo, o gênero, né, se ele teve algum poder também de sobrevivência, capacidade de sobrevivência. Isso aqui, existe um fator histórico que explica isso, tá? O fator histórico é que naquela época, aquela premissa, né, de homens e mulheres, primeiro, de você dar preferência a homens e mulheres, ela valia mais. Então, por isso, as mulheres teve um maior índice de sobrevivência que os homens. Por quê? Lá na embarcação, não sei se todo mundo sabe, não existiam botes, não existiam equipamentos salva-vidas, coletes e os botes para o pessoal pular também, né? Para todo mundo. Que geralmente essas questões de segurança elas melhoram, infelizmente, a partir dos desastres, né? Tem que acontecer algum desastre para se repensar em melhorar determinada coisa. E aí, naquela época, não tinha, porque também existia um custo, né? E tudo existe custo, e empresas, elas visam lucro, né? Por que que eu vou colocar coletes para todos os tripulantes e para os passageiros, sendo que o, o Titanic era a melhor produção, né, de barcos dele. Era a melhor, era o mais pensado, o mais trabalhado, o mais seguro e tudo. Porque era o top lançamento lá da época, né? Titanic. Porque se é a melhor e a mais forte embarcação até então feita, ia precisar disso. Também existe um custo, né? Porque esses equipamentos de segurança, em casos, ele é utilizado como um seguro, né? Ele está ali para não ser usado, mas se precisar, está disponível. Então, é um custo alto para não ser usado, porque a gente sempre torce que não seja necessário, igual num avião, né? A gente sempre torce que não seja necessário usar máscara, usar oxigênio ali, porque a gente quer que isso não aconteça, mas se precisar, ele tem que estar lá, disponível, né? Então, existe um custo alto para isso. E a empresa visa lucro, ainda mais naquela época que não existiam essas regras, essas leis que obrigavam, e empresa, se não tiver um negócio que obriga ela não vai fazer. Então, não tinha equipamento para todo mundo, e a preferência foi dada para as mulheres. Mulheres e crianças, tá? Então, a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Próxima pergunta. Qual o percentual de homens e mulheres sobreviveram à tragédia? Utilizando o comando print, passo aqui, percentual de mulheres sobreviveram, pego lá no DF, no nosso data frame, coluna sobreviveu, e a coluna sexo igual a feminino, ponto, normalizo e jogo isso aqui num percentual. Faço a mesma coisa aqui para os homens. Aqui, ele traz aqui, ó, 74,20% do sexo feminino sobreviveu. E aqui, 18%, gente, apenas 18% dos homens sobreviveram. Muitos homens, né, chegaram a falecer nesse acidente. Outra perguntinha sobre a classe. A classe, ela foi predominante? Sim ou não, né? Aqui já tinha rodado antes, mas ele mostra aqui que o maior índice de sobrevivência foi da classe, da primeira classe. Então, houve essa questão, essa distinção de classe, viu? A gente vê aqui que a classe A, né, a primeira classe,
ela teve prioridade. Então, as mulheres, né, boa parte das mulheres e pequena parte dos homens, né, que sobreviveram, provavelmente estava nessa classe aqui. A segunda pergunta, né, aqui eu mostro aqui no texto, mostrei no gráfico e aqui no texto, né, ele mostra aqui em percentual também, fator decisivo, né. Na primeira classe, 62% das pessoas sobreviveram. Na segunda classe, 47%. E na terceira, apenas 24% das pessoas da terceira classe sobreviveram. Pessoas com nível maior, socioeconômico, né, quem pôde comprar primeira classe, teve maior taxa de sobrevivência. E aqui, a idade, vamos olhar agora para o atributo idade. Aqui na idade, a gente fez uma diferença, um agrupamento aqui, tá? Entre bebê, criança, adolescente, estudante, jovem, adulto e senhor. Para quê? Para a gente poder ter mais detalhes da distribuição da idade dos passageiros. E vou plotar aqui no gráfico sobrevivência por idade, tá? Então, a gente teve aqui bebês, né? Criança, adolescente, senhores, os adultos e os jovens. Aqui para a gente ver o comportamento da sobrevivência ali por idade, tá? E agora, a gente deu uma explorada, né, em algumas características aqui do nosso dataset. E nós vamos tratar duas colunas que eu tinha comentado lá em cima, que a gente precisa tratar. Vou incluir uma coluna, uma célula, uma linha nova aqui, um bloco de código aqui em cima. Vou dar um de.id para a gente ver o cabeçalho aqui. Então, a gente tem dois atributos aqui, três, né, que é grupo idade, eu criei ele só para a gente visualizar esse gráfico grupado, tá? Nós não vamos usar ele. Poderia usar também, né, a gente pegar ele e transformar. Com base na idade, olha, esse aqui é um exemplo de engenharia de dados também. Com base na idade, aqui, a gente criou uma coluna nova, ó, grupo de idade. E já que eu toquei nesse assunto, que eu até tinha esquecido de comentar com vocês, tem mais colunas que dá para gerar novas informações. Por exemplo, vou voltar aqui no início, que a gente tem aqui o nome. O nome também, a gente consegue fazer inferências aqui no nome da pessoa. Porque tá vendo que tem esses prefixos aqui? Miss, Mister, senhor, tudo mais aqui? Com base nisso aqui, a gente consegue fazer inferência no grupo da idade também, né? Senhorita, a gente consegue classificar uma faixa. Mister, a gente consegue classificar em outra. Então, dá para tirar mais informações dessa coluna aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, para onde a gente parou. Ok. Então, vamos tratar o atributo sexo e o atributo embarque. Nós vamos utilizar esse método chamado getDummies. O que ele faz? Ele faz uma transformação de acordo com os valores únicos que a gente tem. Por exemplo, olha, vou mostrar aqui na prática o que vai acontecer. A gente tem sexo, certo? Quais são os dois valores únicos? Feminino e masculino, certo? O que ele vai fazer? Ele vai transformar isso aqui em atributos, tá? Vai sair aqui de conteúdo e vai virar um atributo. Então, ele vai criar um atributo chamado sexo feminino e um atributo sexo masculino. E aqui nós vamos ter dois valores possíveis. É feminino? É masculino? Sim, vai receber um. É feminino? Não. Né? Se é masculino, logo não é feminino.
Então, a gente vai ter essas duas combinações, ou 0 ou 1 aqui, certo? Se é feminino, não é masculino. Então, a gente tirou aqui o texto, a categoria, e transformou no número discreto, certo? No numérico. Agora, o nosso algoritmo consegue entender isso aqui. Existem os benefícios de usar e sempre tem pós e contras, né? Existe outra forma de tratar isso aqui? Existe, tá? Existem outros métodos. Como a gente tem apenas dois valores únicos, ele criou apenas duas colunas. Mas imagina que aqui é um atributo que tem, sei lá, 300 valores únicos, uma categoria com 300, tipo cidade, um exemplo, cidade, né? Como é que é aí? Aí lá você tem todas as cidades do estado de Goiás. Se a gente fazer essa transformação aqui, para ver se ele mora em Goiânia, Aparecida, Rio Verde, vai criar um monte de atributos aqui no nosso data frame. E isso pode ter impacto lá nos modelos, tá bom? Então, sempre tem o pró e o contra de usar determinado método, beleza? Então, aqui, para esse caso aqui, que são poucas categorias, eu achei interessante usar isso aqui. E a gente fez a mesma coisa aqui para o embarque, ó. Embarque C, embarque Q e embarque S. Se ele embarcou no S, eles eram os outros, certo? Se ele embarcou no C, eles eram os demais. Então, o local que tem um foi onde foi realizado o embarque, tá? Então, a gente fez uma transformação aqui nesses dados. Ok, pessoal? Vamos para a próxima etapa, né? A tarifa, a gente vai fazer uma transformação na tarifa, porque ela é um float, né? Ela é um contínuo. Vou colocar como um discreto, tá? Vou quebrar. Esses valores aqui não me interessam, esses aqui. Vou tirar, vou deixar ela como inteiro. Então, eu vou usar o S-type para transformar em inteiro. E ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então, ele transformou no inteiro. Não arredondou, tá, gente? Ele só transformou. Ele veio aqui e cortou. Tirou aqui a parte decimal. Não é um arredondamento. Então, nosso dataset ficou desta forma. Aqui, eu já quero modelar, tá? Já quero ir para os modelos. Porque a gente tem uma pergunta para responder, certo? Se sobreviveu ou não sobreviveu. Aqui no nosso dataset, tá aqui, ó, se sobreviveu ou não, ó. Não sobreviveu, sobreviveu, sobreviveu. Só que o que a gente vai fazer? No nosso teste, a gente vai tirar essa informação. Então, o nosso algoritmo não vai ver isso. O nosso algoritmo vai ver alguns desses atributos aqui. Ele não vai saber disso. Só no treino. No treino, a gente vai mostrar. Como é que funciona? Eu vou separar parte do dataset que tem. Vamos olhar aqui. Vou incluir uma célula de código. Vou passar aqui df.shape para a gente ver como é que tá. Ó, tem 891 registros, 9 atributos, 9 colunas. Eu não vou passar os 891 para o modelo. Vou passar parte do modelo para ele treinar. Então, uma parte ele vai ver isso aqui tudo, certo? Exceto algumas colunas aqui, que eu vou tirar, tipo esse grupo idade. Não vou usar ele. Então, ele vai ver e parte do modelo vai ver apenas isso aqui, certo? Que é o teste. No teste, eu vou passar essa parte, no treino eu passo tudo. Lembra que eu comentei com vocês que a máquina ela aprende com base nas observações, né? Nos inputs que a gente passa. Então, vou passar para ela assim, ó, classe 3, idade 22 anos, tinha um irmão ou um cônjuge, 0 pais ou crianças, tá. Ele não sobreviveu.
Próximo, sexo feminino, né? Idade 38, passa as características e fala assim, olha, esse sobreviveu. Beleza, isso vai ser o nosso treino. No treino, ele vai ver, ele vai aprender e vai gerar um modelo. E daí, no teste, a gente vai passar sem essa informação aqui, novos dados, sem essa informação. E aí ele vai fazer inferência para a gente, vai falar assim, olha, a chance de tantos por cento de ter sobrevivido, ou de não ter sobrevivido. Não sobreviveu. Qual que é a taxa de acurácia disso, né? Que eu vou comentar com vocês. Vai falar assim, ó, tem 75% de chance, né? Por quê? A gente trabalha nesse limiar. Não tem como o modelo falar assim, ó, 100%. Se o modelo der 100% para você, se foi ou não foi, se vendeu ou não vendeu, choveu ou não choveu, tá errado, gente. Tem alguma coisa errada. Porque não tem como chegar e falar assim, ó, é 100%. Porque é uma aproximação, né? Uma predição. Tem alguma coisa no seu modelo que está enviesando ou que está gerando uma certeza que não existe. Então, ele traz ali, ó, tem 80% de chance de ter sobrevivido. Para eu tomar uma decisão com 80% de chance da máquina, né, me direcionando, é melhor tomar uma decisão com 80%, em algumas situações, do que tomar a decisão às cegas. De eu achar, sou gestora lá da distribuidora, de eu achar que esse domingo vai vender, sei lá, 1.500 Heinekens. Só que aí eu não me dei conta que esse domingo era feriado, não era um domingo normal. Mas aí a máquina, ela aprendeu que no dia X de todo ano é um feriado. E aí a máquina aprendeu lá 5 anos de dados e ela conseguiu me dizer uma informação mais assertiva, que eu esqueci que era feriado. Então, não é uma informação para ser levada às cegas, né, a decisão, mas é para apoiar a tomada de decisão, porque ele vai trazer lá um resultado com 80% de chance de acerto, não é 100%, mas eu junto o que a máquina está me ajudando com a minha experiência como ser humano, né, ali no ambiente, e eu junto os dois, eu melhoro o meu poder de tomada de decisão. Vamos lá. Então, aqui nos modelos, nós vamos fazer essa divisão que eu citei aqui para vocês, de treinamento e teste. Nós vamos utilizar a biblioteca scikit-learn, que ela já vem com esses modelos prontos, ok? Então, com base nisso aqui, a gente vai importar o train test split, vou dividir entre x e y, porque a gente vai ter o nosso x, que são todas essas características aqui, menos o sobreviveu e menos o grupo idade. O grupo idade eu criei ele mesmo só para fazer análise lá em cima, eu não vou utilizar ele. Tiro, né, que eu fiz um drop, apaguei os dois, e o meu y é o sobreviveu. O meu y é só esses dados aqui. O meu x, esse aqui, tirando esse aqui. Dividir entre x e y, ok? E agora, nós vamos dividir aqui o treino e o teste. Então, eu vou ter o x treino, o x teste, o y treino e o y teste. E aqui eu passo o tamanho do meu arquivo de teste, que eu falo assim, quero 50%, se eu colocar aqui 0,5, ele vai dividir metade dos 891 para treino, metade dos 891 para teste. Só que eu não quero, eu quero 33,77. 33,77? Eu quero mais ou menos 30,70. Vou colocar aqui, ó, 30,70. Quero que 30% dos meus dados vai para o teste e 70% para o treino. Então, ele vai pegar 70% de 891 e vai jogar lá para treinar, para a máquina aprender. E 30% disso aqui é teste, tá bom? Então, com esse bloquinho aqui, a gente já fez essa divisão. A biblioteca já divide isso para a gente, tá? Então, aqui,
Vou inserir um código aqui para vocês verem como é que ficou o X. O meu X tá aqui, ó, X. Classe, sexo, idade, esse é o meu X. E vou mostrar o Y. Como é que ficou o Y? O Y é só se sobreviveu ou não, tá vendo? 0, 1, tá, mesma posição. Então, esse é meu Y, ok? Então, tá dividido. E aqui, a gente tem o X treino. Vou mostrar como é que ficou o X treino para vocês. 623, tá? 623 linhas, que ele pegou 70%. Eu vou mostrar o Y treino aqui para vocês. O Y de treino. X de treino, quer dizer. X treino, vou mostrar o Y treino. Y treino, 623 registros, ok? E vou mostrar o teste. Para teste, temos 268 registros para a gente testar. E aqui no X é a mesma coisa, ó. X teste. 268 linhas para a gente testar. Bom, chegamos na etapa aqui dos modelos. Eu vou tomar uma água aqui. Bom, escolhi alguns modelos compatíveis com a tarefa que a gente quer fazer, né? Primeiro a gente saber qual que é a tarefa, o que a gente quer prever, fazer predição. Nesse caso, nós queremos predizer uma categoria, que é 0 ou 1, sim ou não, sobreviveu sim ou não. Fui atrás de alguns algoritmos que desenvolvem, né, que atuam nessa tarefa, listei eles aqui. Caso vocês tenham curiosidade, se fizer essa pesquisa aqui no Google, vai trazer uma página do Scikit-Learn, onde vai detalhar todo esse algoritmo, as funções dele, comportamento do algoritmo. E aí, tem mais características lá que dá para vocês estudarem, tá? Mas, basicamente, esse aqui é o Naive Bayes gaussiano, tá? Então, ele usa cálculos gaussianos. E nós temos aqui a regressão logística, que é uma regressão, não é regressão linear, tá? SVM, são máquinas de vetores de suporte. Linear SVC. Temos o Perceptron, que é lá das redes neurais. Árvore de decisão, que ela funciona com base na árvore, né? O algoritmo de árvore. Ela vai montando os galhos da árvore e vai dividindo, né? De acordo com os valores. Então, o Random Forest, que é uma coleção de árvores de decisão, a gente pode chamar assim, né? É um conjunto de árvores, que é o Random Forest, que é o conceito de floresta randômica. O KNN, que é o K vizinhos mais próximos, né? K neighborhoods, ele trabalha com distâncias, né? Distância euclidiana, uma forma de trabalhar ele é usando distância euclidiana. Ele usa distâncias para fazer esse cálculo. Gradiente boosting, que é um classificador que usa o gradiente. E só. Esses que a gente vai usar aqui. Por que eu coloquei mais de um? Para a gente comparar o desempenho deles. E eu vou mostrar para vocês também qual vai ser a métrica aqui que a gente vai usar para fazer essa avaliação. Basicamente, aqui, a lógica é a mesma, tá? Vou passar só no primeiro aqui com vocês, porque os outros repetem, só troca as funções, tá? Mas a estrutura é a mesma para todos aqui. Aqui no Naive Bayes, a gente importa o Naive Bayes aqui e importa a métrica que a gente vai usar, que é a acurácia, o score da acurácia, que é a taxa
de acerto, tá? Eu quero ver quanto que ele acertou e quanto que ele errou. Então, aqui eu instancio o algoritmo, passo o método fit, que é o método de treino, passo o x-treino e o y-treino, e eu vou gerar uma predição com o método predict. Vou pegar essa predição e vou jogá-la aqui na acurácia. Vou pegar o que ele preveu, tá? Com o que é real. Por isso que a gente divide o conjunto. Que agora eu comparo o que ele preveu com o que de fato aconteceu para eu saber a taxa de acerto dele, que é o que eu vou rodar aqui agora. Float mail, peraí. Alguma string aqui. Deixa eu só dar um def aqui para ver como é que tá o data frame. Acho que eu esqueci de rodar algum bloco aqui em cima. Realmente, eu esqueci de rodar um bloco. Peraí. Agora sim. Faltou alguns blocos aqui, tá? Porque tem que rodar os blocos. Se faltar algum bloco, ele não vai executar, né? Se você não vier aqui e executar, vai ficar no estado anterior. Acho que eu pulei um bloco aqui. Então, bom, ele trouxe aqui um score de 79,1. Quer dizer que ele está acertando praticamente 80% do conjunto, ok? E ele está errando 20%. O que é o errar? Ele fala assim, ó, sobreviveu, mas na verdade não sobreviveu, tá? Então, a taxa de acurácia é que em 79,1 ele diz que sobreviveu e realmente essa pessoa sobreviveu. A regressão logística, 80, melhorou, né? De 79,1, aqui deu 80. SVM deu 66, quer dizer que caiu a taxa. Vamos ver aqui, linear SVC, 68,28, Perception, 70,15, árvore de decisão, 75, floresta randômica, 78, KNN, 69, e o gradiente, o GBC, 82,84. Aqui eu estou criando um novo data frame com esses dados aqui em cima para a gente comparar, tá? E aí coloquei para ordenar pelo score, do maior para o menor. Então ele trouxe aqui o algoritmo que teve um melhor desempenho em relação ao score, a taxa de acurácia, né? O acerto. Então esse aqui é o melhor modelo de todos que a gente testou. Testar e comparar é importante. E aí, eu vou escolher ele, claro, para fazer essa predição aqui. Vou só voltar aqui, porque a gente vai passar no vetor, em formato de vetor, tá? Meu X. Como é que a gente vai formar o X? Vou pensar aqui em informações aleatórias, tá? Tá na terceira classe, tem minha idade, 29, tem 0 irmãos, cônjuge, pais e crianças, vou colocar aqui que tem levei pai ou mãe, tarifa, vou colocar aqui que gastei, sei lá, 50 na tarifa, o sexo, né, no caso é feminino, aqui é 1 e aqui é 0, e que embarquei nesse aqui, no C, tá? Embarquei no C. Então, preenchi aqui o meu X, coloquei essa informação aqui só para a gente visualizar mais fácil quem está em determinada posição. Formei o meu X, de acordo com as minhas características. E aqui, está preenchido o meu X. E agora eu vou usar o log_reg, que é do gradiente, certo? Ele já está instanciado lá em cima, já está treinado. Só vou passar o meu teste aqui para fazer a predição. E ele vai me retornar um array com 0 ou 1. Então, aqui ele diz que, no caso, eu sou
na minha situação, eu iria sobreviver. Mas a gente já sabe, né, qual foi o fator determinante. Apesar de estar na terceira classe, eles deram muita preferência para mulheres e crianças, certo? Então, aqui, meio com a brincadeira aqui para a gente ver se vai sobreviver ou não, que é a predição utilizando o modelo que teve o melhor score aqui entre todos os que a gente testou. E é isso, pessoal. Encerro por aqui. Esse notebook, ele também está lá no Git, caso alguém queira baixar ele. Caso alguém queira procurar no Kaggle também, é só escrever Titanic, Kaggle Titanic, que vai ter esse exemplo lá, que tem outras formas de resolver isso aqui também, tá, gente? E chegar em um resultado talvez até melhor, porque o nosso resultado máximo aqui de score foi 82. Talvez dá para fazer mais coisas lá no tratamento, mudar os dados, gerar dados novos também que possam ajudar com base naquele dataset, e melhorar esse score aqui de 82, fazer um 85, 90% de acurácia. É bem provável que tem formas de melhorar isso. Certo? Então, eu fico por aqui. Caso alguém tenha alguma coisa para pontuar, alguma pergunta. E aí, eu tô aqui, gente. Desde já eu agradeço vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com o conhecimento aí de vocês, tá? E caso alguém queira me encontrar nas redes sociais, é @rpa1tera, tá bom? Que é o mesmo nickname lá do GitHub. Oh, perfeito, Raquel. Assim, a gente agradece a sua disponibilidade, né? Você está aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço vocês. E aí, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta para a Raquel, depois pode entrar em contato com ela também, né? Então, valeu.